Dona Isabel I nasceu no Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 1846, filha do imperador Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Tornou-se a herdeira do trono com a morte de seus dois irmãos. Sua irmã mais nova, a princesa Leopoldina, foi sua grande companheira. Em 1848, nasceu o seu segundo irmão, o príncipe Pedro Afonso de Bragança e Bourbon, que morreu 2 anos depois. Para herdar o trono restava a princesa de 4 anos de idade, designada a partir de então como princesa imperial. O reconhecimento oficial como sucessora e herdeira do pai teve lugar a 10 de agosto de 1850, quando a Assembleia Geral, reunida no Paço do Senado às 11 horas da manhã, proclamou-a herdeira do trono. Para a educação da futura imperadora e de sua irmã, a princesa Leopoldina, Dom Pedro II designou como sua primeira preceptora a condessa de Barral, filha do embaixador Domingos Borges de Barros. Para elaborar o vasto e rígido programa de estudos, foram contratados diversos mestres, entre eles o Visconde de Pedra Branca. A princesa Isabel mostrava grande interesse pelo estudo de ciências e de química. Desde cedo, a princesa se preocupava com a educação no país. A 29 de julho de 1850, completava Dona Isabel 14 anos e, de acordo com o artigo 106 da Constituição Imperial, deveria prestar juramento de manter a religião católica apostólica romana, observar a Constituição política da nação brasileira e ser obediente às leis e ao imperador. Seu pai a deu o mesmo ritmo de estudos que recebeu. O estudo das ciências ocupou um papel primordial na educação de Isabel. O ensino das princesas, dirigido pelo imperador, refletia sua visão de uma educação universal com forte teor científico como essencial para um governante. O conteúdo do currículo seguido por Isabel contrasta fortemente a educação dada à maioria das mulheres brasileiras da época, inclusive aquelas de origem abastada. Os preparativos para seu casamento arranjado foram iniciados na década de 1860. Então vieram ao Brasil 2 primos, os príncipes Gastão de Orleans, Conde d'Eu e Luís Augusto, sobrinhos de Fernando II de Portugal. A Gastão de Orleans coube a princesa Isabel, enquanto o primo recebeu a princesa Leopoldina. Liberal, a princesa uniu-se aos partidários da abolição da escravidão, apoiou jovens políticos e artistas, embora muitos dos chamados abolicionistas estivessem aliados ao incipiente movimento republicano. Financiava a alforria de ex-escravos com seu próprio dinheiro e apoiava a comunidade do quilombo do Leblon, que cultivava camélias brancas, símbolo do abolicionismo. A escravidão começou a declinar com o fim do tráfico de escravos em 1550, após a aprovação da lei de autoria de Eusébio de Queiroz. Progressivamente, os imigrantes europeus assalariados substituíram os escravos no mercado de trabalho, mas foi só a partir da Guerra do Paraguai que o movimento abolicionista ganhou impulso. Milhares de ex-escravos que retornaram da guerra vitoriosos, muitos até condecorados, correram o risco de voltar à condição anterior por pressão dos seus antigos donos. O problema social tornou-se uma questão política para a elite dirigente do Segundo Reinado. Em 1871, Dom Pedro II fez sua primeira viagem à Europa e Dona Isabel assumiu a regência aos 24 anos. Nessa época, o Partido Liberal comprometeu-se publicamente com a causa do nascimento de crianças a partir daquela data, mas foi o gabinete do Visconde do Rio Branco, do Partido Conservador, que promulgou a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre, assinada pela princesa Isabel a 28 de setembro de 1871. A lei estabelecia que todos os filhos de escravos estavam livres. Em 15 de outubro de 1875, depois de 11 anos, nasceu seu primeiro filho, o príncipe Dom Pedro de Alcântara.
e em 26 de janeiro de 1878 nasceu seu segundo filho, Dom Luiz Maria Felipe. No mesmo ano, o casal foi residir na França. Em 9 de agosto de 1881, lá nasceu o terceiro e último filho, Antônio Gastão. No mesmo ano, a família voltaria a viver no Brasil. Disposta a acabar com a escravidão no Brasil, a princesa Isabel pressionou o ministério, que era contrário à abolição. A pressão exercida pela princesa deu resultado e o gabinete foi dissolvido e seus integrantes foram substituídos por personagens que defendiam o fim da escravatura. A Lei dos Sexagenários foi promulgada a 28 de setembro de 1885, que garantia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. A terceira regência da princesa Isabel, iniciada a 3 de junho de 1887, foi marcada pelas relações tensas da regente com o ministério, presidido pelo conservador João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, que defendia a escravidão. Na verdade, a princesa forçou Cotegipe a demitir-se, nomeando, em março de 1888, João Alfredo Corrêa de Oliveira para primeiro-ministro. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Obviamente, o governo imperial sofreu pressão, pois a sanção ou aprovação da lei foi principalmente o resultado da campanha abolicionista que se desenvolvia no Brasil desde a década de 1870. Mas não se pode negar o empenho pessoal da princesa Isabel, então regente do Império do Brasil, para sua aprovação. Primeira senadora brasileira e primeira mulher a assumir uma chefia de Estado no continente americano, a princesa Isabel se revelou uma política liberal nas 3 vezes que exerceu a regência do país. Porém, vale lembrar que por mais que a libertação dos escravos representasse a vitória de uma árdua batalha contra as elites, os negros não foram absorvidos em sua totalidade. Primeiramente, não houve um projeto efetivo de integração que permitisse que os antigos escravos se submetessem de forma independente. Assim, muitos continuaram prestando serviços aos seus senhores para garantir moradia e alimentação. E vale lembrar também que de todos os países no continente americano, o Brasil foi o último a abolir a escravidão. Pouco mais de um ano depois de testemunhar o júbilo popular com a abolição da escravatura, Dona Isabel veria a monarquia do Brasil ser extinta. Insuflados pelos radicais positivistas, pela maçonaria e apoiados pelos fazendeiros, os militares instauraram uma ditadura republicana. Com a proclamação da República em 1889, a família real embarcou para o exílio na Europa. Ao lado de amigos, filhos e netos, a princesa Isabel viveu seus últimos dias em Paris, onde morreu no dia 14 de novembro de 1821. Há questões controversas a seu respeito, as quais a historiografia não tem dado conta de esgotar. Sabe-se que seu pai, por mais que a amasse, não a fez participar da vida política, até tornar-se ela regente por ocasião da primeira viagem do imperador ao estrangeiro. A princesa Isabel sofreu forte oposição contra sua sucessão ao trono. O fato de ser mulher, seu forte catolicismo e casamento com o estrangeiro foram vistos como impedimentos contra ela. Logo após a implantação da Lei Áurea, ela escreveu um bilhete ao seu pai, que fazia tratamento na Europa. O bilhete dizia: "Acabo de sancionar a lei da extinção da escravidão. Abraço o papai com toda a efusão do meu coração, muito contentes com suas melhoras. Comungamos hoje por sua intenção. Isabel." Uma das mulheres mais citadas na história do Brasil, Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, a princesa Isabel, colocou um ponto final no dia 13 de maio de 1888 em uma das maiores manchas do país, a escravidão. A herdeira do imperador Dom Pedro II ficou conhecida como a Redentora por ter assinado a Lei Áurea,
que pôs fim a 3 séculos de escravidão no Brasil. A princesa sabia que, ao sancionar a lei, corria o risco de perder o trono, já que os republicanos planejavam um golpe apoiados pelos escravocratas. Entretanto, a monarca não se intimidou e inclusive compareceu a todas as festas pela libertação dos escravos realizadas pelo povo. Não importa em que contexto sua história é contada, sua importância para a história do Brasil é incontestável. Você quer que este projeto cresça? Então curta e compartilhe o vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se no canal e acompanhe nosso conteúdo. Muito obrigado!